Boa tarde, pessoal. Aqui é a Tamires. Para quem não me conhece, eu sou do time de marketing aqui da Red Belt. E hoje o tema do nosso Red Talk será aplicando inteligência artificial na segurança da informação. Quem vai apresentar esse tema para a gente hoje serão os nossos colegas Tiago Caras, que é gerente de CIEM, e o nosso consultor Gabriel Luz. Só lembrando antes da gente começar que esse Red Talks vai estar salvo no nosso canal no YouTube e também no LinkedIn, se você estiver assistindo por lá. Fique à vontade para enviar dúvidas. Nós teremos no final dessa conversa um momento para tirar dúvidas, comentários de vocês com os nossos palestrantes de hoje. E não se esqueçam também de seguir a gente no LinkedIn e nas nossas redes sociais. Nós somos Red Belt Security na maioria delas. Enquanto isso, vocês podem ir lá procurar pela gente e seguir os nossos conteúdos. Eu acho que nós já podemos começar. Caras, você quer dar a palavra? Obrigado, tá? Tudo bem? Gabriel, se quiser, pode seguir com os slides aí para nossa apresentação. Ah, Como a Tá nos apresentou, eu sou Thiago Caras, sou o gerente da área de CIEM aqui na Red Belt Security. Já estou na Red Belt faz 7 anos. Esse aqui é o meu quarto ou quinto Red Talks. Já passei aí contribuindo com assuntos na área do SOC, na área de OT, e hoje a gente vai estar aqui juntamente com o nosso colega Gabriel Luz, apresentando esse tema aí que é bem em alta no momento, né? Que é a aplicação da inteligência artificial na área de segurança da informação. Gabriel, obrigado aí pelo teu tempo. Se apresenta aí para o pessoal. Bem, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Gabriel Luz, sou consultor de CIEM também, trabalhando aqui com o Thiago. Tenho mais de 2 anos aqui na Red Belt e aqui é o meu primeiro Red Talks. Vai ser um prazer apresentar para vocês o tema, que no caso seria aplicando inteligência artificial na segurança da informação. Bem, passando aqui para o próximo slide. Basicamente, dando um pouco de contexto mais geral, no caso IA seria, como a gente utiliza atualmente, seria para criar máquinas que pensam, aprendem e se adaptam de uma forma similar a nós, pessoas no caso. Porém, com uma precisão e velocidade muito além das nossas capacidades. Aí, no caso, aqui em segurança da informação, essa tecnologia está sendo principalmente utilizada para analisar quantidades vastas e detectar padrões que nós possivelmente poderíamos deixar passar não detectada. No caso, sendo mais específico, vulnerabilidades e ameaças são detectadas e contidas com mais velocidade e eficiência. Aqui nós colocamos uma frase do Denis Hassabis, que é o CEO da DeepMind, da Google. A inteligência artificial será uma das tecnologias mais importantes e impactantes que já foi criada. E justamente por conta dessa capacidade que está transformando dessa forma, como nós prevenimos, detectamos e respondemos às ameaças no cyberespaço. Uma IA, de uma forma geral, como a gente conhece e vem sido debatido, ela veio para nos ajudar aumentando a produtividade. Então, isso é algo bem importante que a gente tem dentro da nossa área de segurança da informação e é algo que a gente vem trabalhando bastante aqui na Red Belt Security. A gente já está aí há quase um ano trabalhando a inteligência artificial dentro da nossa plataforma, que é o RIS. Inteligência artificial no RIS, ela se chama a Yaris. Ela auxilia bastante toda a equipe de operação no entendimento dos alertas, no entendimento das notificações, bem como o Gabriel salientou na questão de vulnerabilidades. Então, sempre importante a gente ter algo já que nos passe um script por onde começar, o que é mais importante a gente atacar
para que a gente tenha os ganhos rápidos, né? Como a gente costuma dizer. Muito bom, Gabriel. Pode passar para o segundo slide. Então, aplicando a parte de IA na prática, seria a questão de detecção de anomalias, né? Que a gente traz. Então, comportamentos que não são corriqueiros ou não são bem comuns dentro da organização, a gente sempre acaba tratando muito do UBA, né? Que é User Behavior and Analytics, mas agora a gente tem com a IA a adição de um E ali, né? Então seria User Entity Behavior Analytics, que a IA nos auxilia não só ajudando na detecção de anomalias de usuários, mas também das entidades como um todo. Então, entidades aqui, entenda como um contexto. Pode ser o host, pode ser o usuário mesmo, pode ser um determinado IP, um determinado domínio que está sendo conectado dentro do nosso ambiente. Então, a IA vem para nos ajudar nessa parte também de detecção de anomalias. Ela entende o comportamento padrão, óbvio. Assim como a gente vai trazer aqui na frente, um dos principais desafios é a questão do treinamento que a gente tem que proporcionar até para a IA. Quando a gente fala em questão de eficiência e acurácia com relação à IA, a gente trata na parte de segurança da informação o SecLM, né, que seria um Local Machine Learning voltado à parte de segurança. Então, há uma necessidade de que a gente tenha esse tempo de aprendizagem para a questão de segurança. Então, não é basicamente um plug and play. A gente adiciona a inteligência artificial e tudo já estará bem definido, vamos dizer assim, porque há um tempo realmente de entendimento do ambiente. Isso aí leva, dependendo do tamanho do ambiente, de 30 a 60 dias, mas a gente já começa a ter bons insights já realmente quando a gente tem vamos dizer assim, o plug da inteligência artificial no monitoramento, seja num SIEM, seja num SOAR, que vai nos ajudar nesse segundo item, na parte de automação de resposta. Algo que a gente tem visto bastante, e a gente tem, vamos lá, sentido na pele, que houve um movimento de automação com o SOAR ali iniciando por meados de 2015, mas devido a toda a questão de burocracia, de entendimento de possíveis impactos que uma ferramenta de SOAR mal configurada pode até bloquear um IP conhecido, pode realmente parar a operação, a inteligência artificial veio para nos ajudar a automatizar de uma forma mais rápido esse ponto, nos auxilia no entendimento, obviamente, dos processos que acontecem dentro do ambiente e playbooks, que às vezes, eu costumo falar que a gente aí demorava uma semana até duas, dependendo da complexidade, para criar, a IA nos ajuda criando playbooks, criando templates em minutos. A gente passa comando para a IA com a necessidade da criação de qualquer resposta a um incidente. Então, juntamente com um SOC, temos playbooks definidos. A gente traduz isso aí em linguagem, obviamente, e passamos para a IA, e ela já nos dá um caminho, um template, para que a gente basicamente consiga ir configurando corretamente os conectores, mas isso aí é algo de, vamos lá, o que a gente fazia em 2 semanas, que nem mencionei, a gente consegue executar isso em minutos e, obviamente, tendo tudo bem azeitadinho em horas para que esteja rodando bem efetivamente.
Com relação à parte de análise preditiva, Gabriel? E no caso, falando um pouco mais sobre análise preditiva, que até o Thiago havia citado anteriormente, o caso do WEBA, User and Entity Behavior Analytics, ele vai acabar utilizando de dados históricos e análise de comportamento para identificar alguns padrões e tendências de ocorrências anteriores, que foram, no caso, vinculadas a alguma ação maliciosa. Por exemplo, é, acessos em horários anormais ou em localizações inesperadas, no caso. Aí, já puxando um gancho também para os exemplos reais utilizados nas ferramentas, por exemplo, com SecOps, a gente pode facilitar muito essa análise preditiva, utilizando linguagem humana mesmo, normal, pesquisando com o Gemini, falando, por exemplo, validar, por exemplo, ações de login que foram realizadas durante o horário comercial e fora desse horário. Aí ele traz todas as informações já compiladas e traz um resumo também dessas informações para a gente, facilitando muito a nossa análise do caso. Aí outras ferramentas, no caso, que também tem utilizado IA para facilitar muito essa nossa rotina do dia a dia, tem sido o QRadar com o Watson e o Splunk AI também, que tem sido bastante utilizado recentemente. E ainda mais, ainda nessa questão de análise preditiva, é importante citar, é uma coisa que a gente tem até dentro da nossa ferramenta, dentro do RIS, onde lá a gente tem a IARES, mas em cada uma das ferramentas a gente tem a sua IA própria, é a parte de entendimento do caso. Então, o que aconteceu no caso, o que o SOC, uma equipe ali, N1, tem que investigar primeiramente, o que deve ser contido com relação às instruções, né? Então, passo a passo. Então, a inteligência artificial tem auxiliado muito. A gente acaba vendo que ela, não que ela vá acabar com um N1. Na verdade, o time do N1 ele vai se tornar um N2, porque essa primeira triagem, esse primeiro entendimento do alerta acaba sendo todo executado pela inteligência artificial. Seguir. Avançando aqui com o próximo slide, nós separamos esses 3 itens aqui para falar um pouco mais sobre detecção e prevenção avançada de ameaças utilizando IA. Falando um pouco mais sobre malware zero days e análise comportamental, que estão intrinsecamente ligados. Por exemplo, ameaças novas, elas não possuem assinaturas logo assim que acontece um ataque. Aí acaba dificultando muito o trabalho de soluções de segurança é, tradicionais, como um antivírus da vida, por exemplo. Aí, no caso, utilizando esses dados analíticos fornecidos pelas ferramentas já citadas também, tanto o EBA também já foi citado, é, as ferramentas de IA, no caso, conseguem identificar e prevenir que esses ataques escalem. Por exemplo, soluções de EDR, como CrowdStrike, TrendMicro também utiliza IA para aprimorar a sua detecção. E filtragem de phishing também, utilizando o exemplo do TrendMicro, é, são utilizadas para analisar o contexto e o conteúdo do e-mail, a IA no caso, e a estrutura presente lá no corpo do texto. Por exemplo, identificando possíveis indícios de phishing ou domínios falsos utilizados para enviar o e-mail ou algum linguajar anormal presente também no corpo. E a gente consegue identificar também esses padrões de malware zero day, questões de CVS. A gente tem visto que as IAs integradas às soluções de CIEM, elas conseguem, obviamente, estar bem atualizadas às novas CVS que vêm sendo lançadas e elas conseguem adicionar essa monitoração, obviamente, com base em uma curadoria, às vezes por parte dos fornecedores, de adicionar esses
CVEs nas regras de monitoramento. Então, basicamente, surgiu um CVE recentemente, a própria IA já sinaliza esse ponto e o ambiente acaba sendo monitorado com base nas regras que são alimentadas por essa ferramenta. Como você mencionou muito bem, a parte de análise comportamental, principalmente esses novos EDRs, né, que o pessoal trabalha mais, você usou ótimos exemplos, CrowdStrike, de micro, temos o Defender, XDR, temos várias ferramentas que analisam o próprio comportamento. Então, sabemos ali que o pessoal da equipe de marketing tem sempre esse comportamento, acessa esses servidores, acessa esses sites, porque repentinamente começou a acessar o AD, começou a acessar, tentar fazer um acesso ao firewall, logins, brute force. Então, próprias ferramentas já conseguem, com a análise comportamental, que não seja não que seja bloquear de uma forma já nativamente, mas pelo menos alertar. Isso é bem, bem importante. Boa, Gabriel. Então, os benefícios da IA na segurança da informação, a gente vê uma eficiência elevada, redução de custos, resposta rápida ao incidente e uma projeção bem elevada. Então, o que seria a parte de eficiência elevada? A gente sabe que as equipes de segurança da informação ainda são muito escassas, né? A gente acaba vendo aí no mercado que é difícil achar profissionais e a inteligência artificial ela vem para ser mais um braço, não vai substituir, é algo que vai ajudar a essa escassez que a gente tem dentro do mercado e eficiência que a gente fala também quando a gente pode ter ali um N1 fazendo uma análise, aí já está dentro de um turno 12 por 36, 8 por 5 ali, final de semana, pode ser que acabe lá no finalzinho do turno deixando passar ou não tratando um evento com a devida atenção. Esse ponto da IA ela acaba ajudando nesse ponto a ter melhor eficiência, redução de custos, obviamente, que a gente fala devido à necessidade de, às vezes, você ter não vários colaboradores, mas sim, se você olhar para a qualidade dos colaboradores, então isso aí também é algo que nos ajuda bastante. Resposta rápida vai também nessa linha e a gente tem aí uma projeção do Gartner aí que haverá um aumento em 2025 de 37% na produtividade com a inteligência artificial. Apenas dando uma complementada também nos números do Gartner, que eu achei alguns outros interessantes aqui, 17% de todos os cyberataques e vazamentos de dados vão envolver IA generativa, no caso. Um outro número interessante que até 2026, 60% das empresas vão ter que considerar como componente crítico a confiabilidade, risco e gestão de segurança da IA dentro de suas próprias empresas. Passando aqui para o próximo slide também. Aqui temos alguns desafios que separamos na utilização de IA em cibersegurança, que no caso seriam a complexidade de implementação, a privacidade e conformidade legal e transparência e explicabilidade da IA e seu funcionamento, no caso. Aqui, explicando um pouco mais sobre a implementação ou integração da própria inteligência artificial, um grande desafio tem sido que a qualidade e a diversidade dos dados utilizados para treinamento dessas inteligências artificiais, que tem se tornado uma preocupação bem real, pois durante o treinamento delas, por exemplo, a tomada de decisão delas pode se tornar algo enviesado e falha. É que, no caso, pode acabar gerando também alguns investimentos técnicos e bem elevados, no caso.
Privacidade e conformidade, no caso, por consequência do consumo e análise de dados sensíveis sendo realizados pelas inteligências artificiais, as exposições não intencionais de dados particulares poderão ser utilizados em brechas ou acessos não autorizados realizados por atacantes. E no caso, a transparência e explicabilidade delas, a falta de transparência no algoritmo utilizado pela inteligência artificial pode acabar resultando em algum tipo de discriminação e identificação incorreta dos colaboradores. Por exemplo, sendo tratado como insider, por exemplo, foi classificado incorretamente. Sendo assim, acaba causando alguns danos à reputação da própria empresa, assim como trazer alguns riscos legais, como processos, indenizações e por aí em frente. Passando aqui para o próximo slide. Bom, e esse próximo slide, ele vai bem de encontro com o que o Gabriel estava apresentando, que é avaliar realmente a necessidade. Então, avaliar a necessidade, escolher certo as tecnologias e capacitar as equipes. Obviamente, às vezes parece tão simples, mas não é. A gente vê a questão de uso de, vamos lá, OpenAI pública, o pessoal está subindo os dados que não são dados confidenciais nessas ferramentas, então avaliar realmente a necessidade, entender quais são os riscos para a sua organização, então deixar liberado lá que o pessoal acesse um chat GPT de uma forma pública, às vezes pode realmente ter problemas. Escolher a tecnologia, o ideal sempre trazer para dentro de casa, ter as local machine learnings para que entenda o contexto, capacitar as equipes para que elas, como o Gabriel mencionou, treinem corretamente a IA, né? Então, há uma necessidade de treinamento, revisão periódica dessa ferramenta, porque, como o Gabriel também mencionou, se a gente treinar errado uma inteligência artificial, algo que às vezes poderia nos ajudar, acaba gerando mais falso positivo, onerando mais a equipe de operação, que é o que realmente a gente não quer com a IA. A gente quer ter assertividade e buscar sempre o que for certo. Então, essa seria uma estratégia boa na implementação de inteligência artificial dentro da estratégia de segurança, avaliação, uso de tecnologias corretas e capacitação das equipes para que saibam lidar com essa ferramenta. Passando para o próximo. Temos aqui o futuro da inteligência artificial em cibersegurança. Então, a gente elencou aqui 3 principais pilares, que seria essa questão de que impulsionar a equipe de ataque e defesa dentro da sua empresa. A gente tem que os atacantes estão utilizando a IA de forma errada ou maliciosa, e a gente, como parte mais defensiva, mais o Blue Team, tem que também utilizar essas ferramentas para que nos auxiliem na melhor detecção, na melhor forma de resposta a esses eventos. Então, essa questão de ataque contra a defesa sempre existiu, sempre vai continuar existindo, juntamente agora com a força da IA. Segundo pilar, ameaças mais sofisticadas, então, com a inteligência artificial, passando comandos não de forma benigna, uma forma mais maliciosa, a IA pode ter um poder bem grande dentro do ambiente. Hoje em dia, se você pede para que a IA escreva qualquer script em Python, qualquer linguagem, ela vai criar para você e você acaba colocando ali alguns artefatos maliciosos e ela tem um potencial bem grande de impactar o ambiente. Então,
As ameaças daqui para frente serão, a gente sabe, serão mais sofisticadas com o uso da IA. A gente vê a parte de processamento, então, esse novos novas tecnologias que vêm surgindo, questão de processamento, uso de processamentos estão crescendo, e isso pode sim vir a ser algo que impacte bastante a nossas empresas, nossos clientes, e algo que a gente está aqui discutindo, trazendo à mesa para que possamos, como, vamos lá, uma comunidade, se prevenir para essas questões. Terceiro pilar seria uma IA generativa, então ele, no futuro aí, traz algo que possa criar novos ataques. A gente, geralmente, todos os CIEMs, eles tratam como, vamos lá, um background, os TTPs, táticas, técnicas e procedimentos do MITRE ATT&CK. Então, hoje, basicamente, a gente tem ali de 14, 15 táticas. Nada impede que a IA acabe criando mais uma tática, criando mais novos vetores, e algo que a gente tem que estar pronto para essa questão. Então, existe algo que é bem interessante, tem coisas que eu sei, tem coisas que eu sei que eu não sei, e tem coisas que eu não sei. E isso entra nessa frente. É melhor a gente saber que eu não sei, mas eu utilizo a IA para que a gente consiga nos precaver dessas questões. Acho que é isso. Alguma coisa a contribuir, Gabriel? No caso, complementando um pouco mais com alguns exemplos de ameaças sofisticadas que a gente deu uma pesquisada, é, foi observado bastante também phishing sendo amplificado por IA, inclusive uma outra modalidade chamada phishing, que no caso seria o phishing por voz, no caso. Deepfake também tem sido bastante utilizado para fraudar identidade e por aí em diante. Ferramentas de conhecimento têm sido automatizadas por conta de IA também. E um bom exemplo também tem sido a utilização de malwares polimórficos. No caso, ele vai alterando o próprio código para acabar passando despercebido por soluções tradicionais de segurança. Uma outra tendência também observada em IA generativa tem sido a utilização dela em Threat Intel, que acaba permitindo análises mais rápidas, ajuda na predição também de comportamento de atacantes e acaba também auxiliando na geração de relatórios mais detalhados também. Aqui passando para o nosso próximo slide, algumas conclusões que a gente acaba tirando dessa nossa apresentação seria: a IA é poderosa, porém não uma solução mágica. Também, no caso, não de fácil implementação, mas se implementada corretamente, pode nos auxiliar muito daqui para frente. É vital uma abordagem holística em segurança da informação utilizando a IA, e alguns próximos passos para levar em consideração seriam avaliar, implementar e treinar. Treinar não só colaboradores, mas também como treinar corretamente a IA que vai ser utilizada. Perfeito. É realmente isso aí. É isso que a gente tira de uma análise da IA na parte de segurança da informação. Ela, obviamente, vem nos ajudar bastante, mas ela não é a bala de prata. Há sim necessidade de que a gente faça todo um entendimento das questões de segurança, então todos os espectros, né? Então, Blue Team, Red Team, White Team, que a gente tem, GRC, parte de cloud, e a necessidade, sim, de avaliação, implementação e treinamento das equipes para essas novas tecnologias. Bom, acredito que era isso que a gente tinha para apresentar hoje. Tem alguma coisa que queira contribuir mais, Gabriel? Acredito que não. Ou eu não sei se ficaram algumas dúvidas, alguma contribuição. Acho que é bem importante a gente abrir esse tempinho aqui agora no final, esses 5 minutinhos finais aí, para que o pessoal tenha dúvida. Obviamente, se a gente não tiver
a gente não tiver a resposta de pronto, a gente vai endereçar internamente, vamos entender e a gente retorna para vocês, mas fiquem à vontade. Isso. Vou aproveitar também para relembrá-los que esse Red Talks estará no nosso canal no YouTube e também salvo lá no nosso LinkedIn. Inclusive, eu acredito que o próximo slide depois desse, nós temos o nosso QR Code com link direto para o LinkedIn. Ah, olha ele aí. Então, se você ainda não segue a Red Belt Security no LinkedIn, por favor, fique à vontade para nos seguir. Nós estamos sempre atualizando a rede social com muita informação de qualidade e interessante para vocês. Por enquanto, não temos ainda dúvidas, pessoal. Mas ficamos sempre à disposição caso surja alguma dúvida, depois que vocês reassistirem esse Red Talks, se surgir alguma pergunta, por favor, fique à vontade para nos mandar. Nosso e-mail é contato@redbelt.com.br. Também estamos no LinkedIn lá de olho nos comentários de vocês. Estamos sempre por aqui para apoiá-los em qualquer questão. E eu agradeço ao Tiago e ao Gabriel pela apresentação de hoje, pelo assunto tratado hoje. Muito obrigada pelo tempo de vocês, obrigada a todos que acompanham a gente no Red Talks e até uma próxima. Obrigada, pessoal.